Já estamos de volta com o nosso programa TVB Entrevista, hoje conversando com um médico sobre uma área que poucas vezes a gente vê caminhando junto, a nossa cabeça e o nosso peso. Mas antes disso, eu quero falar sobre Drogaria Catarinense. É uma rede que estará completando agora 96 anos, portanto quase um século. E vocês sabem que na drogaria não apenas o bom atendimento é o que vale, mas também bons produtos. Também vocês terão lá o cartão fidelidade, chega lá, pontua e depois troca por ótimos produtos. Eu afirmo, a drogaria está completando aniversário, mas umas bodas, né? Como minha mãe falava nesta época. Mas também você é que irá receber o presente. Drogaria é a Catarinense. Doutor, no bloco anterior, nós iniciamos uma conversa que eu tenho certeza as mulheres vão adorar. Que bom. O senhor estudou a psiquiatria, mas com um viés na qualidade do nosso corpo e não da nossa mente. Qual é a relação em que a psiquiatria tem, doutor, com o nosso estômago, com o nosso comportamento de alimentação? A saúde, inclusive há um dizer que qualquer que seja o pai das doenças, a mãe sempre é a má alimentação. Então, para um funcionamento mental, comportamental, da memória, inteligência, concentração, capacidade de resolver problemas, ter paciência, enfim, tudo isso depende de embasar-se em uma pessoa com a saúde física adequada, e essa saúde física baseia-se fundamentalmente em uma alimentação saudável junto com a atividade física. Tanto é que me perguntam, Sérgio, uma pergunta muito repetida: qual é a melhor maneira de eu viver mais? Qualquer pessoa. A melhor maneira de viver mais é através da atividade física. E para ter energia e disposição para a atividade física, impreterivelmente precisamos de uma alimentação adequada. Agora, doutor, o senhor está falando uma coisa que parece-me óbvia. Todo mundo prega que eu preciso me alimentar bem para ter uma vida com qualidade, ter um peso adequado, etc. Mas por que a psiquiatria? Onde é que as coisas se juntam aí? Será que eu tenho que ir no médico psiquiatra para ele me dar a minha dieta? Nesse caso especificamente há uma coincidência, porque o meu interesse focou neste momento de encontro entre as duas áreas do conhecimento, da psiquiatria, a parte comportamental, e da neurologia, a parte da orientação e prevenção através dos alimentos. Então, apesar de óbvio, o ponto de encontro mais importante é que, apesar desta ser uma informação comum e do conhecimento geral, geralmente falta motivação para as pessoas aderirem a um comportamento saudável. Então a psiquiatria contribui muito de dar às pessoas motivação, incentivo para que elas aceitem os comportamentos saudáveis e, além de aceitá-los, que os coloquem em prática de maneira duradoura. Então, talvez o grande diferencial é um conjunto de mecanismos usados para as pessoas, além de terem posse da informação óbvia, que possam usar essa informação comum no seu dia a dia e ainda trazer outras pessoas para, ao invés de atrapalhar, contribuir para que a família como um todo tenha a saúde e comportamentos saudáveis. A diferença entre o psicólogo e de um médico psiquiatra é que um trabalha com medicamentos, se for o caso, e o outro não, né? O outro faz uma análise, enfim, e o psiquiatra tem a condição de receituário. Nesse caso, o senhor também trabalha com remédios, com drogas, para auxiliar a cabeça da sua paciente? Claramente, nós temos hoje um nível de conhecimento científico que já, de maneira muito apropriada, é possível selecionar as pessoas com necessidades exclusivamente para o tratamento psicoterapêutico, e daí eu faço o encaminhamento com muito prazer para os colegas psicólogos. Por exemplo, depressão leve, por exemplo, ansiedade leve, são quadros que não precisam de medicação para o tratamento, que podem ter excelentes resultados apenas com a intervenção psicoterapêutica através dos nossos colegas psicólogos. Agora, existem algumas condições em que impreterivelmente há necessidade da medicação para os melhores resultados, como depressão grave, como bulimia nervosa. E agora,
sempre que é possível associar a psicoterapia realizada por psicólogos, mas o uso da medicação prescrita pelo médico, psiquiatra e nutrólogo, daí os resultados tendem a ser mais rápidos, com a pessoa voltando à sua funcionalidade desejada e também facilitando que essa melhora seja contínua. Então, são dois paralelos aí. A pessoa com uma anomalia psíquica leve, não sei se eu estou usando as palavras corretas, né? Uma alteração, ou a pessoa com já um quadro diferente. No caso, muitas pessoas estão em casa pensando, né? Poxa vida, mas será que eu tenho vontade de comer e será que minha depressão é leve? Ou eu já estou muito triste e a minha depressão só será curada com remédios? Onde é que está essa linha divisória, doutor? Primeiro que nunca é excludente, nunca significa que a pessoa que está em tratamento médico não possa fazer o tratamento psicoterápico, ou seja, com o psicólogo. Então, assim, partimos do princípio que nós trabalhamos cada vez mais em equipe, cada vez mais agregando conhecimentos para o bem-estar mais rápido e mais duradouro para as necessidades dos nossos pacientes. Portanto, felizmente, aquelas questões mais antigas, que um profissional procurava evitar que o paciente dele fosse encaminhado para outro profissional, felizmente nós estamos num momento de bastante maturidade na comunidade de saúde brasileira, a ponto de tanto o médico encaminhar para o psicólogo, como o psicólogo encaminhar para o médico. Agora, a importância da avaliação médica, imprescindível, e não por questão de lobby, é que existem muitas condições psíquicas, emocionais, alimentares, comportamentais, que são causadas por adoecimento físico. E se é por adoecimento físico, quem faz esse diagnóstico com solicitação de exames laboratoriais, de raio-x, de tomografia e outros é o médico. Então a avaliação médica, ela está indicada como uma forma de segurança a partir do qual excluem-se doenças físicas que possam estar tendo repercussões. Por exemplo, psíquicas. Qual é uma doença que recorrente ou algumas o senhor pode listar que se enquadra nessa questão? Sérgio, muito importante. Por exemplo, anemia. Quem já teve anemia sabe que tem repercussões, tem consequências do tipo desânimo, tristeza, fraqueza, dificuldade para fazer as atividades do dia a dia, e que isto são sintomas também de depressão. Então, se a pessoa já com esses sintomas vai direto para o psicólogo, ele deixa de ser diagnosticado por um médico, sendo portador de anemia, e deixa de receber o tratamento específico para anemia. Causa e efeito completamente distinto. E se ele tratou da anemia, provavelmente esses sintomas vão desaparecer. Um outro exemplo também muito comum, Sérgio, hipotireoidismo. Hipotireoidismo, tireoide é uma glândula que nós temos aqui localizada na região do pescoço, principalmente para as mulheres. O hipotireoidismo, a diminuição do funcionamento saudável da tireoide, causa alterações também do tipo desânimo, fraqueza, dificuldade para fazer as atividades do dia a dia. Sérgio, isso são sintomas de depressão. Mas, se a pessoa vai direto ao psicólogo, ele perde a oportunidade de ter realizado os exames de sangue, simples, T3, T4, TSH, e em sendo diagnosticado com hipotireoidismo, ele vai tratar desta doença e esses sintomas que pareciam psíquicos eram físicos e estarão resolvidos. E mais uma vez, os trabalhos psiquiátrico e psicológico, eles não são excludentes. Um não elimina o outro, muito pelo contrário, há necessidade de juntá-los para o benefício mais rápido do paciente. Até como também, neste caso, um psicólogo pode identificar que o seu paciente é um bipolar, que precisa de um tratamento químico, né, por medicamentos, ou então é uma pessoa de depressão de maior intensidade, daí também ele pode encaminhar para um psiquiatra, para que esse trabalho seja complementado, certo, doutor? Sérgio, felizmente, até uns 10 anos atrás, havia muita questão de, por falta de uma palavra melhor, de disputa, até de mercado, infelizmente até de ego, dessa questão que se um profissional da saúde estava atendendo um paciente, ele tinha como hábito não encaminhá-lo para o complemento de outro profissional.
Felizmente, muito felizmente, nos últimos 10 anos, tanto a literatura científica deixa isso mais claro, que a junção de profissionais, inclusive, além do médico e do psicólogo, também do terapeuta ocupacional, do educador físico, do nutricionista, ou seja, cada vez o conhecimento dobra em média a cada 5 anos. Então, é impossível para a capacidade humana fazer este acompanhamento. Portanto, o trabalho em equipe cada vez mais é reconhecido como sendo melhor, inclusive pelos planos de saúde. Doutor, nós falamos muito sobre esta relação entre a alimentação e o equilíbrio ou desequilíbrio emocional, que, como o senhor também disse, tem 2 origens. Ou apenas uma origem emocional ou uma origem físico-química, né? Se nós formos aí avançar um pouco nesta questão da bipolaridade, da depressão, enfim. Mas até então nós falamos muito pouco sobre um dos seus doutorados, que é ser nutrólogo, né? E a gente imagina que essa sua especialidade é dar a receita de bolo, não é? A gente volta daqui a pouquinho para conversar sobre, será que tem jeito para o seu peso diminuir? Será que um psiquiatra pode fazer e receitar um remédio para você perder peso? Ou então o contrário, você poderá ter uma cabeça melhor se apenas mudar a sua alimentação? Essas dúvidas no próximo bloco, não saia daí.